Olá, boa tarde. 11 mil pessoas, em média, tiram a própria vida todos os anos no Brasil. Esses números preocupam o Ministério da Saúde. O avanço desse problema é um fato que precisa ser combatido. E um passo importante é falar sobre esse assunto. Meu nome é Amanda Levisp e hoje eu vim falar de um assunto muito sério com vocês, que se trata da depressão. A depressão hoje em dia ela é uma doença, ela tem que ser vista como uma doença. A Amanda tem um canal no YouTube que surgiu depois que ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, depressão e transtorno de ansiedade e de raiva. Todas estas doenças não a deixavam nem sair de casa. Eu sentia muito medo, sentia pânico, né? Minhas pernas travavam, eu não conseguia falar, eu chorava muito, tinha uma tristeza profunda, muito medo das coisas, das pessoas, e foi quando eu decidi procurar tratamento. O Centro de Valorização da Vida, CVV, coloca centenas de voluntários à disposição para ouvir quem passa por problemas. Ouvimos e conversamos, e a pessoa se sente totalmente à vontade, porque é um trabalho sigiloso, a pessoa não precisa se identificar, ela telefona, ela é acolhida, ela não é julgada. A depressão tem cura. Para isto, é preciso de tratamento. A vida do paciente se divide em antes e depois. Primeiro, são momentos de agonia, de preocupações, como se tudo acontecesse em preto e branco. Depois, a família e os amigos passam a entender. Os profissionais de saúde orientam. A medicação ajuda. E a cor volta ao dia a dia. Eu busco sempre fazer o meu melhor, me amar, me cuidar, sabe? Porque quando a gente está passando por tudo isso, a gente esquece quem a gente é. A gente meio que perde a nossa cor, perde o brilho. E hoje eu tento recuperar ele. Para falar sobre a prevenção ao suicídio, nós recebemos o psiquiatra Teng Sheich Tung, coordenador do Grupo de Interconsultas e Pronto-Socorro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e Tino Pérez, voluntário do CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Você também pode participar da nossa conversa, mandando as suas dúvidas e comentários pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa tarde. Essa é a primeira vez que o Ministério da Saúde divulga um boletim com esses dados aí sobre o suicídio no Brasil. Quer dizer, de fato, então, me parece que eles sentiram a necessidade de colocar isso em números e chamar atenção para esse assunto. Principalmente porque os dados estão confirmando uma tendência, né? Que preocupa demais, porque está piorando, está aumentando os números de suicídios no Brasil, né? E esse aumento, no mundo inteiro, a tendência é de diminuir, e no Brasil a tendência é de aumentar. E mais preocupante ainda é aumentar na faixa etária dos jovens de 15 a 25 anos, né? Que é uma das faixas que mais sobe. Então, veio essa informação, né? E esse conjunto de orientações também, nesse pacote dessa mensagem, né? Do Ministério da Saúde, no momento em que a sociedade precisa ter mais informação, mais consciência do problema, né, para poder lidar e diminuir isso, porque assim, no mundo inteiro se tem o conceito de que o suicídio é algo que pode ser prevenido. A gente pode evitar mortes de suicídio por conta de fazer um bom trabalho de prevenção. Sim, né? Sim. O CVV, que conhece, né, essa situação há tantos anos, há mais de 50 anos, né, Tino? 55. 55 anos, então, que trabalha justamente na prevenção ao suicídio. Eu imagino, então, que a divulgação desse boletim vocês tenham recebido, assim, de forma positiva, né? Com certeza. Porque vocês sempre batem muito nesse ponto, né? É preciso, sim, falar sobre esse assunto. Com certeza, né? Toda a informação que venha cuidar da saúde do nosso próximo, ou mesmo dentro da nossa casa, de algum parente nosso, algum amigo nosso, né? Quando vem essas informações, é muito importante. Porque o importante é ter informação. Se a pessoa tem informação, ela sabe onde buscar ajuda, né? Então é importante se falar, se vai buscar ajuda médica ou ajuda no CVV, é importante ela saber. Agora, a gente passa a informação. O que ela vai fazer com a informação, aí a gente já não tem mais o domínio sobre essa situação. Sim. Né? Agora, doutor Teng, por quê? Sabemos que existe, sim, uma grande dificuldade. O assunto, o suicídio, é tratado ainda como um tabu. As pessoas não sabem como lidar com isso. Por que temos tanta dificuldade em falar sobre esse assunto?
O suicídio é uma coisa que, assim, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, não aceita muito, né? E, assim, e acaba sendo uma condição secreta. Uma pessoa que pensa que a única solução da vida dele é morrer, né? Não pode ficar falando assim, para cá e para lá, porque vai ser, assim, associado a uma pessoa com problemas mentais, principalmente. Aí vem o estigma da doença mental, de ter um problema mental e poder ser chamado de louco, etc. Isso é um grande problema porque, na verdade, assim, a maioria das pessoas, com certeza, ou conhecem pessoas que têm algum problema de saúde mental, né? Ou assim, até podem ser acometidas por problemas de saúde mental, porque é muito frequente. Imagina, né? Todo mundo conhece alguém que teve depressão, ou todo mundo conhece alguém que teve problemas com álcool, com drogas, né? Com ansiedade. E todas essas condições, se não forem bem cuidadas, podem levar a uma situação tão grave, né, que a pessoa não vê mais saída para aquele sofrimento e que acaba cogitando e até acaba tentando morrer para se ver livre desse sofrimento. Eu não gostaria que você contasse para a gente um pouquinho qual que é o trabalho do CVV. O CVV é basicamente acolher as pessoas, né? Conversar com as pessoas, porque conversar é preciso, né? Todo mundo precisa conversar, precisa desabafar. Quando a gente põe alguma coisa para fora, parece que as coisas se reorganizam dentro da gente, né? E a gente começa a pensar melhor. Quando eu falo, eu começo a me reconhecer, né? Porque às vezes tem pessoas que nem se reconhecem. Então, o trabalho do CVV é esse, é acolher as pessoas, sem dar conselho, sem julgar, sem né? julgar, respeito, sigilo é importante. Uma das bases do CVV é o sigilo, o que liga, a pessoa liga ou conversa com o voluntário do CVV, fica com essa pessoa, né? Isso não é utilizado, porque às vezes a pessoa dentro da própria casa ela não encontra ninguém para falar, porque ela não confia na pessoa, né? Eu não vou confiar no doutor aqui se ele não, né, se eu não tiver confiança nele, eu não vou contar aquele segredinho que às vezes a gente não conta nem para o nosso pai, nem para a nossa mãe. Né? A gente sabe que os jovens hoje estão com problemas, e você abrir um canal de diálogo com os jovens Muitos difícil. jovens procuram o CVV. Tem bastante, nós todas as faixas, né? Nós temos jovens, mas às vezes a pessoa mais madura, né? Também a gente se preocupa muito com o pessoal idoso, né? Por causa do abandono, as doenças degenerativas. Agora, doutor Tengo, o Tino citou aí, né? Não podemos dar conselhos, não podemos julgar, a pessoa precisa desabafar. Quer dizer, então, muitas vezes a pessoa que ela busca mais é ser ouvida, né? Exato. Na verdade, assim, de novo, né? Pensar em morrer não se fala, né? Então, é uma coisa secreta. Então, e fica com sofrimento. Então, você não tem chance de poder desabafar. Então, muitas vezes, fica mais fácil falar com um estranho, né, do que com o pai, com a mãe, com o namorado, né? E, às vezes, quando você fala com alguém mais próximo, né, um parente, um namorado, um colega, um amigo, eles começam a falar, não, mas para com isso, é besteira, né? E começa a falar de um jeito que as pessoas se sentem ainda mais retraídas, né? E mais julgadas. Então, isso é um grande problema, porque as pessoas não escolhem ficar com depressão, com ansiedade, com esse sofrimento. Eles não escolhem, eles ficam porque com as pressões sobre essas pessoas têm geralmente alguma tendência para ficar, sob estresse, ficarem mais depressivos, ansiosos, né? Ou buscar uma solução na droga. Né? Essas pessoas elas acabam ficando com esse sofrimento e sabendo que vão ser rejeitadas. Né? Então, eles não falam. Tá? Agora, por esse não falar, né, trazendo aqui mais dados do boletim do Ministério da Saúde, a taxa de suicídio entre os homens é 4 vezes maior do que entre as mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Tino? Você percebe isso no seu dia a dia? Não sei, tem a ver, de certa forma, com o fato dos homens terem mais dificuldade em expressar suas emoções? Não sei, estou colocando aqui, são vocês que vão me dizer. A gente sabe que, mas assim também por ler alguma literatura, alguma coisa, a gente sabe que o homem se suicida mais pelaquela questão de que ele também não fala, né? O homem, a mulher em si, ela tem um círculo de
protetivo, às vezes maior, né? Ela tem a mãe, tem as amigas, tem a igreja, tem o fazer o crochê. E o homem não, ele fica muito dentro dele. Quando às vezes ele não comete suicídio, ele sofre um infarto, né? Porque muitos infartos também são causados que a pessoa fica segurando aquilo e aquilo acaba aparecendo em algum lugar. Então, todo mundo liga para o CVV, a gente não faz uma pesquisa quantitativa, né? Só o número de pessoas que ligaram para nós que atendem, né? Porque a gente também não sabe quem está lá do outro lado do telefone, se ele também não pode estar manipulando. Tem uma série de outras coisas que envolvem o telefone é público, né? Qualquer um pode ligar para o 141 ou o telefone do posto. Então, tem um cuidado para estar conversando com essas pessoas, né? Muitas pessoas se fazem passar por criança, mas não é criança. Então, tem um cuidado. Por isso que o CVV treina os voluntários. São um curso de 3 meses. São pessoas treinadas, é um curso de 3 meses. Porque assim, a pessoa chega lá com essa que tá aí, essa coisa que está toda aí sobre o Setembro Amarelo, sobre a série do Netflix, o Baleia Azul, houve uma grande procura, tanto para quem quer ser atendido, como para pessoas que querem ser voluntário. Mas a pessoa chega lá, às vezes ela não é aquilo que ela espera, né? Então, tem que treinar. E o treinamento é constante, não é só fazer os 3 meses. O voluntário do CVV tem reunião mensais. Sim. Tem a reunião, obrigado por fazer um curso anualmente. Agora, doutor, você citou aí já no nosso programa, nesses minutos, por várias vezes, né, a depressão, que é, sim, uma das causas importantes, né, do suicídio. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que ainda a depressão é tratada também de uma forma errada e até com um certo preconceito das pessoas não encararem que, sim, é uma doença e vamos tratá-la e falar sobre isso como uma doença, doutor? Sim, porque a pessoa que está com depressão, você olha para ela não parece doente, né? Não está nada inflamado, não está nada quebrado. Né? O sofrimento é interno. Né? E a pessoa com depressão, na verdade, ela está doente sim, porque o cérebro está um pouco inflamado. Né? O cérebro está com problemas que não consegue dar continuidade às coisas que ele precisa fazer. Então, ele fica... Tanto é que afeta o sono, pode dar insônia, excesso de sono, pode dar problemas de apetite, pode emagrecer, engordar. Né? Mas, principalmente, tem toda essa coisa mais pessimista, né? A parte raciocínio pior, né? Tanto no conteúdo, no sentido de tudo vai dar errado, né? Eu sou o pior, baixa autoestima, como também não funcionar no sentido de raciocínio, de não se concentrar, né? Então, a pessoa fica mais ineficiente. Né? Eu sei que muda muito, né, de pessoa para pessoa, não existe regra nesse sentido, mas tem alguns sinais que são recorrentes, que para a pessoa estar atenta de que é necessário, ou então os familiares, os amigos, de que é preciso buscar ajuda? Geralmente a pessoa muda o padrão, né? Fica mais calada, mais isolada, mais triste, aparenta mais tristeza muitas vezes, ou apatia, quer dizer, não consegue mais sentir direito, né, as emoções direito, né? Fica mais desanimado, né, uma sensação de cansaço, etc. Né? E, passa a não conseguir dar conta do que costumava dar conta. Né? Então, tendo essa condição, geralmente a pessoa está com esse quadro depressivo. E muitas vezes as pessoas ficam falando, vagabundo, né, preguiçoso. E não é verdade. A pessoa gostaria de estar fazendo as coisas e não consegue. Né? E precisa de um tratamento para isso. E muitas vezes não é entendida no sentido que as pessoas ficam insistindo, vamos lá, vamos fazer isso. Exato. Como assim você não quer ir lá sair para esse lugar ou para aquele? Isso acontece também, né? Uma pressão da E aí aumenta mais ainda a culpa, né? Porque as pessoas estão pressionando. Ele também queria estar podendo fazer e não consegue. E se sente mais culpado ainda. Né? Então, na verdade, as pessoas precisam chegar, perguntar, né? Ouvir, entender, pensar. Pode ser uma depressão e pode ser algo que precise de um tratamento. E ajudar essa pessoa a buscar um tratamento. Né? Um tratamento psicológico, um tratamento médico. Né? Às vezes não precisa de medicação, às vezes precisa. Né? Mas, assim, é um problema de saúde como qualquer outro. Bem grave, porque pode levar não só a pessoa a pensar em morrer, quanto também piorar o prognóstico de outras doenças. Por exemplo, se uma pessoa que tem um problema cardíaco, né, com depressão, a chance de morrer é muito maior. Né? Porque você só pensar, você tem um problema do coração que está
com problema e o cérebro também está com problema. Então, você juntando esses problemas, piora mais ainda a chance de ir pior. Tino, com toda a sua experiência, o que você gostaria aqui de chamar a atenção no sentido de como as pessoas devem tratar, né, desse assunto, falar isso em família, falar com os jovens, porque é um tabu também dentro de casa, né? É um tabu. Eu acho que qualquer tipo de doença, você começa o tratamento, você começa em casa. Porque às vezes a pessoa não é nem acolhida dentro de casa, ela é obrigada a buscar ajuda fora. Isso acontece com os jovens que às vezes têm algum problema sexuais, né? Que quem ele vai conhecer essas coisas fora de casa. A depressão, as pessoas isolam, né? Ela começa a isolar as pessoas, né? Começa a dar um quartinho para ela. Tem um telefone aqui, liga para você ver. Então a pessoa começa a entrar nesse processo, né? Que é a mesma coisa de quem usa droga, né? A família sofre, né? E não sabe o que faz com isso. Mas assim, tem que saber as informações e buscar ajuda. Se tem informação, eu vou buscar ajuda e vou me tratar. O CVV também, ele não só recebe ligação de pessoas tristes, né? Fica muita coisa assim, né? Mas tem pessoas que estão alegres e têm a necessidade de falar e não tem com quem falar, quer falar. Quer compartilhar também. Eu tenho a minha experiência, né? Eu tenho um neto que vai fazer 2 anos. Quando ele nasceu, eu tive a necessidade de ficar falando uns 6 meses, né? Falando Queria do contar Vicente. dessa alegria, né? Os caras, né? Quando eu chegava por lá, vem esse cara com o Vicente de novo, né? Assim, agora, eu como sou voluntário, eu acredito no trabalho, se eu precisar, eu uso o trabalho, né? Eu ligo lá, não preciso me identificar. Sim. Então, essa é uma importância do trabalho por causa disso. Eu acredito naquilo. E falar é importante. Né? Se você não falar, como é que eu vou saber que você está com problema? Né? Eu vejo assim, as pessoas vão no médico e olham para a cara do médico, que o médico descobre o que ele tem. E o médico também não tem bola de cristal, né? A gente trabalha na prevenção. Prevenir é diferente de outras coisas, né? Então, a gente tem que estar no nosso trabalho é prevenção. E é nossa ideia aqui hoje também. Né? Estamos falando aqui de um assunto, né, tão delicado, o suicídio. Sim, porque a prevenção é muito importante. Há como prevenir. Por isso que é tão importante falar. E não falar é o grande erro, né? Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a prevenção ao suicídio com a gente, o psiquiatra Teng Shei-Tung, coordenador do Grupo de Interconsultas e Pronto-Socorro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e Tino Pérez, ele é voluntário do CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Vamos trazer aqui, antes de retomarmos nossa conversa, o depoimento da doutora Alexandrina Meleiro. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e ela chama a atenção aí para uma questão muito importante. Cerca de 70% das pessoas que se mataram por suicídio tinham procurado um profissional de ajuda, um profissional médico. E muitas vezes esse profissional de saúde não identificou, o que é grave. O que tem a ver com todos nós? Todos nós estamos envolvidos em diminuir esta epidemia silenciosa. Primeira coisa em todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil, é vencer o estigma e o preconceito que tem sobre o assunto, se conversando, se falando, inclusive quebrando paradigma e mitos sobre o assunto. Mas eu achei que ela traz uma questão importante, né, dizendo... Até, de certa forma, que as pessoas buscaram ajuda, né? Aquelas que tentaram o suicídio. Então, de certa forma, existe também um despreparo também entre os profissionais da saúde em lidar com o tema? Porque, assim, na verdade, eu acho que os profissionais que não são da área de saúde mental, né? Não são psiquiatras ou psicólogos, né? Eles não têm um treinamento. Então, se você, de repente, está lá um paciente e ele chega e fala assim, eu quero me matar... O médico, o enfermeiro, assim, o que eu vou fazer com isso, né? Sabe? Então, como não tem esse treinamento, aí assim, acaba preferindo nem perguntar, né?
E aí, como é uma coisa secreta, então o paciente também aproveita a oportunidade e não fala. Então, esse é o grande problema. A gente tem que quebrar esse estigma, né? Porque a gente está vendo que cada vez mais pessoas estão vendo o suicídio como uma solução para o seu sofrimento, achando que as coisas estão, né, sem solução. E, na verdade, assim, sempre tem solução, né? E quando você se sente nessa situação, provavelmente porque você já está alterado, você já está, assim, desgastado, já está, assim, com a saúde realmente prejudicada, né? Então, você não está inteiro. Né? Então, precisa primeiro cuidar da saúde, né, para depois poder enfrentar esses problemas que problema todo mundo tem, né? Então, o estresse todo mundo passa. Só que algumas pessoas acabam tendo mais fragilidade na área do cérebro e deprimir. Assim como outras pessoas têm problemas na área do coração e outros no estômago, né? Então, a pessoa pode estar estressada e ter dor de estômago. E tem gente que fica estressada e fica ansioso, fica deprimido. Né? Então, essas condições precisam ser tratadas para a pessoa ficar inteira e poder enfrentar esses problemas. E suicídio realmente é uma situação que a gente tem que tentar ao máximo, né, detectar entre as pessoas que você gosta, né, e depois levar essa pessoa que está com ideação suicida para um tratamento. Sim. Tá? Agora, tem uma outra questão que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é quando isso acontece, de fato, as pessoas que ficam, né, familiares e amigos, essas pessoas também precisam de atenção, essas pessoas também precisam de cuidado, né? As que perdem um ente querido. Com certeza, né? Porque isso já é estudos comprovados que quando uma pessoa se suicida, ele tem um impacto mais ou menos de 6 a 10 pessoas na família, né? A questão da culpa, do medo, até às vezes com raiva fica, né? Porque você deixa uma família com crianças pequenas para cuidar, como é que isso vai se fazer, né? Pode impactar também numa empresa, né? Se alguém ali tem uma árvore lá fora no pátio, alguém se enforcar lá, vai impactar toda a comunidade aqui que está em volta. Então, o importante é se tratar essas pessoas também, né? E o CVV, sabendo dessas dificuldades que tem, né, criou os grupos de apoio, né? Que é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Hoje se fala em lutados, né, pelo suicídio, né? Mas é um grupo onde que as pessoas vão lá para conversar, falar das suas dificuldades, como ela está suportando isso, como ela está reagindo. Então, é um grupo para se relacionar mesmo. Tem pessoas que vão lá e depois começam a se relacionar fora, né? Por e-mail, por WhatsApp. Então, é muito importante esse grupo, essa coisa que a pessoa vai, né, para lá estar conversando sobre o que está incomodando ela. Muito que incomoda, às vezes, é a culpa, né? A culpa é que pega mais. Porque eu vejo a pessoa não está legal, eu vou conversar depois. Aí, nesse meio, ela se suicida. Aí a pessoa, puxa, né? Se eu tivesse conversado, eu não teria ajudado? Então, imagina, né, se vem um outro parente ou um vizinho fala para uma mãe assim, puxa, você não percebeu que o seu filho ia se matar? Né? Assim, nossa, para aquela mãe, aquele é o fim da cobrança, assim, ela quer se esconder. Né? E uma cobrança que demora muito, exatamente, né? Porque às vezes você fica no luto, fica 2, 3 anos no luto, fala, pô, mas já aconteceu tanto tempo e você não sai disso, né? E assim, é importante frisar também que assim, o suicídio ele tem em parte tem uma característica genética, hereditária. Né? Então acontecem mais suicídios na mesma família, tá? Do que tem famílias que não tem ninguém com suicídio e tem famílias que tem várias pessoas com suicídio. Então essa tendência já está comprovada. Né? Não é todo mundo, mas é comum. Então, só pensando nisso, se tem uma pessoa que se suicidou na família, o resto da família vai estar mais estressada, né, com mais culpa, e ela tem uma tendência genética para isso. Sim. Então, é um grupo que a gente precisa cuidar bastante também. O Edivaldo Santos chama a atenção aqui, ele falou que estava olhando os números aqui desse relatório e vê aí que as tentativas de suicídio entre as mulheres também que chamam a atenção, né? São maiores até no caso que os homens. E o Ministério da Saúde chama atenção para as causas aí que tem relação também com os casos de violência doméstica, não é, doutor? Na verdade, assim, qualquer situação de estresse mais grave pode ser um desencadeante importante, né, para uma pessoa decidir ou ter o impulso do comportamento suicida.
né? Então, no caso da violência doméstica, esse é um grande problema, porque é relativamente frequente no Brasil e é uma situação que a mulher não tem escapatória, em geral, né? Porque está lá, assim, o estresse é grave e está na casa e ela não consegue fugir daquilo, né? Então, é uma situação realmente, uma percepção de ser um estresse inescapável e que acaba sendo muito forte para desencadear comportamentos suicidas e desencadear a depressão, né? Tudo isso. Nós estamos chegando no final aqui do nosso programa. Só lembrando que o Brasil ele tenta atingir a meta da Organização Mundial da Saúde, que é reduzir em 10% os casos de suicídio até 2020, né? Esse é o objetivo. Tini, entra aí também colocar de forma gratuita o atendimento do CVV em todo o nosso país, né? Isso, hoje a pessoa ela pode ligar para o 141, não é isso? Você te dá esse número. Como é que funciona? Aqui em algumas localidades ainda está funcionando 141. Está entrando o número nacional, que é 188, mas ele está restrito ainda ao Rio Grande do Sul. Para saber como entrar em contato com o CVV, entra no site www.cvv.org.br. Vai aparecer para as pessoas. E lá ele vai saber lá onde procurar informação. A mesma coisa, quer ser voluntário? Procura lá no site que estamos precisando de voluntários. Como ser? É só ser maior de 18 anos. Não importa a religião, não importa a profissão, não importa nada. Tanto para ser voluntário como para as pessoas que a gente atende. Atendemos qualquer um, acolhemos. E o importante, vamos falar sobre isso, e é nosso papel aqui também, que nós conversamos, né? Como falar sobre o assunto, né? E é possível buscar informação até de como falar sobre o assunto. Até no próprio site aí do Ministério da Saúde tem, sim, informações sobre o assunto para profissionais da saúde, para a população em geral e também para os jornalistas de como tratar desse assunto, que é o saude.gov.br. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho, Tino. Obrigado. Até uma próxima, doutor. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.